Alô, alô, pessoal, tudo bem? Vamos lá. A pedidos de vocês, meus queridíssimos alunos, vou fazer aqui uma série de gravações de, de um assunto que nem precisaria, porque ele é muito tranquilo, mas eu entendo a, a ansiedade de vocês aí, principalmente pela prova, então a gente vai falar sobre funções inorgânicas. Então a gente vai ter aí uma sequência de aulas sobre as funções inorgânicas, ácidos, bases, sais, óxidos, as principais reações, e essa sequência vai fazer com que você tenha um bom desempenho na prova, tá? Então, acompanhe aí o passo a passo, acompanhe semanalmente essa divulgação, porque é o que vai acontecer. E vamos lá, vamos começar aí a nossa conversa, então, falando sobre funções inorgânicas. Antes da gente falar especificamente de cada função, eu acho que é muito importante que a gente perceba, em primeiro lugar, de uma maneira geral, qual é a diferença de cada uma dessas funções, né? Qual é a característica que a gente tem de cada uma dessas funções. A primeira função que a gente vai estudar é uma função chamada de ácidos. E os ácidos, eles são substâncias que identificaremos ah, visualmente falando, quando vai ser uma substância que tem um hidrogênio, e esse hidrogênio aqui estará preso a um ametal, ou então, ou então nós teremos um hidrogênio ligando-se a um ametal e lá no final, como um elemento mais eletronegativo, o oxigênio. Então, aí a gente vai, inclusive, classificar esses ácidos como sendo hidrácidos, que são os ácidos sem oxigênio, e os oxiácidos, com os ácidos com oxigênio. Então, via de regra, a gente vai encontrar os ácidos escritos dessa forma. A exemplo, HCl é um hidrácido, um ácido feito de hidrogênio e cloro. Eu tenho H2SO4, que é o ácido sulfúrico, que é um ácido com o oxigênio. Então perceba que a gente tem aqui, olha, o hidrogênio e um ametal. Nós temos lá no outro exemplo hidrogênio, um ametal e o oxigênio. Então esse é o formato geral de um ácido. O mais diferente que a gente pode encontrar, talvez nesse momento aí da vida de vocês, é o HCN, que são dois ametais ligando-se aí ao hidrogênio, tá? As bases, de uma forma geral, são compostos iônicos e compostos iônicos feitos de um metal ligado a hidroxilas. E a quantidade de hidroxilas suficientes para neutralizar o metal vai ser o NOx do metal. Então, se o NOx vai ser igual a mais 2, a gente vai ter, então, uma quantidade de hidroxilas necessárias para neutralizar ele igual a 2. Né? Então, se a gente faz o seguinte, ó, se eu entendo que, se eu entendo que a fórmula CaOH2 é a fórmula do hidróxido de cálcio, eu vou entender que esse número 2 que está aqui, ele é o NOx do cálcio, e de fato é. O cálcio está na família 2A, né, o grupo 2, então ele vai ficar com a carga igual a mais 2. Então o que a gente tem é o seguinte: cálcio com a carga mais 2, eu vou precisar de duas hidroxilas, cada uma com a carga igual a menos um, para que a gente tenha aqui um saldo de cargas dessa estrutura igual a zero. Então, essa é a estrutura básica de uma base, tá? Então eu quero só nesse primeiro momento que você visualmente saiba identificá-las, tá? Olhar para ela e falar assim, não, isso daqui tem uma característica visual de estrutural de um ácido ou de uma base. Então os ácidos vão ter o hidrogênio, as bases terão as hidroxilas, tá? Os sais, tá? Então vamos lá? Então, um sal, ele já tem uma característica de ter um metal ligando-se a um ametal. Também será uma substância iônica. Então, eu tenho aqui uma espécie de carga positiva ligando-se a uma espécie de carga negativa. Aí a gente tem essa fórmula estrutural. Perceba que nesse primeiro momento a gente não vai ter nem hidrogênio e nem hidroxila, tá? Na aula de sal, a gente vai conversar sobre essa possibilidade. Claro que depois você tem que definir o que é um ácido, um base e uma sal.
Mas visualmente essa é a característica de um sal. Eu tenho pelo menos um cátion diferente de H+, e pelo menos um ânion diferente de OH-. Então anota isso. Sal, eu tenho pelo menos um cátion diferente de H+, e eu tenho pelo menos um outro ânion diferente do OH-. Porque quando a gente falar sobre ácidos, a gente vai definir que ácidos são as espécies que vão produzir como único cátion o íon H+, e bases como único ânion o íon OH-. Então, se eu tiver um cátion, um ânion diferente disso, nós estaremos falando de um sal, tá? E por último, a outra função que a gente vai aprender são os óxidos. Os óxidos vão ser compostos onde eu tenho um elemento químico da tabela periódica, qualquer elemento químico da tabela periódica, ligando-se ao oxigênio, ligando-se ao oxigênio. E aí a proporção de um e de outro vai ser a carga de um e de outro. A gente vai falar mais adiante, mais detalhadamente, com bastante calma. Por enquanto, eu quero que visualmente você olhe para uma estrutura de um óxido e perceba que a gente pode ter uma representação de um CO2, né? Isso daqui é um óxido, e eu posso ter aqui o Na2O, isso daqui é um óxido, tá? A única espécie que não pode ser um óxido vai ser uma espécie que vai apresentar o flúor, porque para ser um óxido, eu preciso que o oxigênio seja o mais eletronegativo. Então anota isso. O oxigênio, na formação de um óxido, ele tem que ser o elemento mais eletronegativo, tá? Então, se eu tiver o flúor, que é mais eletronegativo que o oxigênio, não teremos então a formação de um óxido. Tudo beleza? Vamos continuar. Para a gente começar a falar sobre cada função especificamente, é importante a gente entender como é que surgiram essas classificações. Falar sobre ácidos, bases, sais e óxidos está diretamente relacionado com um conjunto de propriedades de cada um desses sistemas. Então, quem primeiro falou a respeito dessas características foi um sujeito chamado de Arrhenius, numa tese de doutorado dele. Tá? Ele falou a respeito de uma teoria chamada de teoria da dissociação iônica. Tá? Então, essa teoria falava que a gente teria substâncias que, quando adicionadas em água, elas produziriam íons, e esses íons permitiriam que a condutibilidade elétrica acontecesse. Então, falar sobre espécies que eram capazes de produzir corrente elétrica em meio aquoso, a gente diria que essas substâncias são substâncias chamadas de eletrolíticas, ou seja, substâncias que são boas condutoras de corrente elétrica. E aí ele fez essa associação com eletrólitos denominados de fortes, eletrólitos denominados de fracos e soluções não eletrolíticas. Então, isso tudo estava relacionado com o brilho de uma lâmpada. Quanto mais brilho essa lâmpada tivesse, mais forte seria então esse soluto, mais forte seria essa substância que foi ali adicionada àquele sistema. Tá? Então, para ele, nós tínhamos duas categorias que são substâncias eletrolíticas e não eletrolíticas. Então, um eletrólito é uma substância que em água vai conduzir corrente elétrica. Essas substâncias denominadas de eletrolíticas ou eletrólitos, elas, por sua vez, serão divididas em duas categorias: aquelas que sofrem ionização e aquelas que sofrem dissociação. Tá? A dissociação ou dissociação iônica vai acontecer única e exclusivamente quando a substância for uma substância iônica. E aqui nós estamos falando de bases, nós estamos falando de sais e nós estamos falando de alguns óxidos. Alguns óxidos. As substâncias que sofrem ionização são substâncias moleculares. E aqui nós estamos falando de ácidos. Tá? Então, essa é uma divisão importante para a gente, tá? Vamos continuar. A dissociação iônica, então, ela vai ser essa separação de cargas, onde a gente vai ter a formação de um cátion e vai ter a formação de um ânion.
A depender de quem seja essa espécie que vai ser formada, a gente vai poder atribuir uma classificação para ela. Então, bases serão aquelas substâncias que produzirão como um único ânion o íon OH-. Se eu produzir um ânion diferente do íon OH-, nós estamos falando de sais. Muito importante a gente saber fazer essa separação dessas espécies aqui, tá? Então, vamos brincar aqui um pouquinho. Por exemplo, o NaOH, que é uma espécie que em meio aquoso a gente vai separar produzindo o Na+ e o OH-, tá? Você precisa saber que a carga do OH é uma carga igual a -1, tá? Isso é uma informação que vai te ajudar muito. Então, nós temos aqui uma carga igual a -1. E aí, o que sobra vai ser igual a +1. Olha para esse segundo exemplo aqui. Eu tenho o BaOH2. O que isso significa? Se eu tenho duas hidroxilas e cada uma tem uma carga igual a -1, tudo isso que está aqui me dá um total igual a -2. Para dar zero, então, o bário, o Ba, tem que ter uma carga igual a +2. Essa é uma forma de pensar. Outra forma de pensar é a seguinte: o bário está na família 2A, então ele tem uma carga +2, portanto, tudo isso tem que ser igual a -2. Como eu tenho duas hidroxilas aqui, apagando aqui, como eu tenho duas hidroxilas, a carga, então, de cada hidroxila dessas vai ser igual a -1. Vocês entenderam? Beleza. Vamos apagar isso daqui. Vamos apagar isso daqui e vamos fazer a nossa reação de dissociação iônica nesse caso. Eu tenho aqui, então, o Ba2+, e vou ter, pessoal, preste atenção aqui, ó, duas hidroxilas, 2 de OH-. Isso por conta desse 2 aqui que aparece, tá? Isso você já sabe, tá? Terceira situação é quando nós temos aqui o AlOH3, AlOH3. Vamos produzir, então, alumínio 3+, olha o 3 lá na hidroxila, tá? E 3 hidroxilas serão produzidas, 3 de OH-. Tranquilo? Muito bom. Então, perceba que nós temos aqui uma espécie que perdeu uma hidroxila, uma espécie que perdeu duas hidroxilas, uma espécie que perdeu três hidroxilas e por aí vai, tá? Exemplo aí também com o ferro. O ferro é uma espécie que tem NOx, que tem carga variável. Por quê? O sódio, o bário e o alumínio estão em famílias cujo valor do NOx é bastante previsível. Então, eles estão na família 1A, 2A e 3A, respectivamente. Mas o ferro, ele é um elemento de transição. Então, você não tem como afirmar qual é a carga que ele vai ter. A melhor forma de você dizer isso é olhando para as hidroxilas. Como eu tenho aqui, pessoal, 3 hidroxilas, a carga aqui vai ser -3. Então, o ferro aqui vai ter uma carga para que tudo isso dê zero igual a +3. Tá? Isso vai ser importante lá adiante. Então, não esquece, marca isso daí como sendo algo importante para você. Tenho aqui, então, a separação Fe3+, e 3 hidroxilas, muito bom. Ok. Eu quero agora ver o caso número 4, porque esse caso número 4, quando eu falo do NH4OH, nós estamos falando da única base formada por um não metal, tá? Essa base daqui, então, ela é formada, pessoal, pelo NH4+, e pelo OH-. Júlio, como é que você sabe que é um NH4+? Pessoal, se a hidroxila, deixa eu destacar esse OH aqui, vou botar de azul. Se a gente sabe que o OH tem carga -1, tudo que está antes do OH ou além do OH vai ter uma carga igual a +1, que no caso é o NH4+. Esse NH4+ tem nome, tá? Ele é chamado de amônio, ele é chamado de amônio,
Então aqui nós temos uma base feito pelo íon amônio, pelo cátion amônio. A fórmula, então, de separação dele será NH4 mais e OH menos. Importante, pessoal, está bem destacado aqui para vocês, é a única base formada por um não metal. Então isso daí é bem importante para nós. Tudo tranquilo? Ok? Dá o print aí, vou apagar tudo para a gente falar sobre sais. Vamos lá. Escrevendo então essas reações aqui, onde eu vou fazer a dissociação iônica, se eu tenho o NaCl, vou produzir aqui então NaCl. O Na está na família 1A, é mais um. O cloro está na família 7A, é menos um. Muito fácil. Tenho aqui então CaCl2. Opa, vamos lá. Tá. Vamos aqui, ó. Na. Que Na? CaCl2. E aí eu vou produzir Ca e, claro, pessoal, preste atenção aí, ó. Eu vou produzir 2 de Cl. Eu já sei que o Cl é menos um, então o cálcio é mais 2. Tranquilo, né? Eu tenho duas cargas negativas, então eu tenho que ter duas cargas positivas. O cloro está na 7A e o caminho que você vai escolher para determinar é o mesmo. E o exemplo número 3, NH4Cl, dois caminhos, você tanto já sabe que o NH4 ele tem uma carga igual a mais um, quanto que você sabe que o Cl também tem uma carga igual a menos um. Podemos escrever assim. Continue. Esse exemplo é interessante. Olha, nós temos aqui o Al2, deixa eu apagar isso aqui, Al2, SO4, 3. Pessoal, nós temos então dois alumínio. Dois alumínio. Tá? A carga do alumínio já vimos, é 3 mais. Ok? Volta aí o vídeo. E eu tenho 3 do SO4. E qual é a carga do SO4? Qual é a carga do SO4? Bora lá. Se o alumínio, Júlio, ele tem uma carga igual a mais 3, tem uma carga igual a mais 3, e eu tenho 2, o total é mais 6. Se o alumínio é mais 6, isso aqui tudo é menos 6. E eu tenho 3 do SO4, 3, para que o total dê menos 6. Então vai ser menos 2, menos 2, menos 2. Isso daqui dá menos 6. Então aí eu venho para cá. E aí eu sei que a carga então do SO4, ela é uma carga igual a menos 2. Menos 2. Entenderam como é que a gente faz? Vamos fazer ali embaixo com o... Eu vou deixar isso aqui por enquanto. Vamos fazer ali embaixo com o Na2SO4. Na2SO4. Tem algumas substâncias que, se você souber o NOx, se memorizar mesmo, né, sendo claros com isso, se você memorizar o NOx, você vai ter uma facilidade muito grande. Então aqui eu vou ter 2 do Na e vou ter o SO4. Então aqui eu tenho mais 1 para o Na, total de carga igual a mais 2. E aqui eu tenho menos 2, que é a carga do sulfato. Essa é a estrutura. Tudo bem até aqui? Tá tranquilo? Então, beleza. Vamos para a próxima. Vamos seguir. Aí, então, nós vamos para as ionizações. A ionização é formar íons onde eu não tenho antes, onde eu não tinha antes. A dissociação, a gente separou estruturas iônicas que tinham íons. Mas no caso da ionização, não. Na ionização, nós temos substâncias que são moleculares, então são substâncias que não têm íons. Não têm íons. Esses íons eles serão formados, esses íons eles serão criados. Tá?
pela quebra da ligação. Então, quando nós temos substância molecular, que a gente vai ter essa formação de uma substância de íons, formação de íons, desculpa, que não tínhamos antes, a gente denomina ionização. Nem toda substância molecular, pessoal, é capaz de conduzir corrente elétrica. Aquelas que não conduzem corrente elétrica são chamadas de não eletrolíticas e nós temos algumas bem famosas aí. No caso, por exemplo, a sacarose, nós temos também a glicose, são todas substâncias que, quando colocadas em meio aquoso, não vão formar íons, elas vão ficar hidratadas. Então, são as moléculas azuis aí representando esses carboidratos, e em torno dele nós temos a água, mas a água não é capaz de quebrar a ligação formando íons. Então, se não vai haver a formação de íons, nós não teremos, consequentemente, a condutibilidade elétrica. Então, são substâncias não eletrolíticas, tá? As substâncias que são eletrolíticas e que conduzem corrente elétrica, elas vão formar os cátions e ânions. Então, um ácido, por exemplo, que é uma substância molecular, tá? O HCl é um exemplo, quando dissolvido aqui na água, ó, quando a gente dissolve ele na água, teremos a formação de cátions hidratados e ânions hidratados. Então, teremos aqui, de fato, um íon livre, que é esse da H+, que está aqui, e esse menos que está aqui. Esses íons aí permitirão a condutibilidade elétrica. Esses íons estão hidratados, o termo genérico hidratado, porque são moléculas de água que estão em torno dele, mas eles estão genericamente solvatados, né? A solvatação, quando acontece com a água, a gente chama de hidratação. Tudo bem? Então, essa é a diferença, ok? E aí, num processo nosso de ionização, vai acontecer em substâncias moleculares. Essas substâncias moleculares, então, podem conduzir ou não corrente elétrica na água. A glicose é um exemplo clássico de soluções moleculares que não conduzem corrente elétrica. Também, a sacarose também, e aquelas que conduzem corrente elétrica, as eletrolíticas são os ácidos, são os mais comuns, tá? Então, fazendo aquelas reações onde a gente vai escrever essa espécie, onde a gente vai identificar aqui qual vai ser essa reação, a gente tem aqui que o HCl, aí, um minutinho só. Então, numa reação dessa daqui, de ionização com o HCl, eu vou produzir H+ e Cl-, que são os meus íons. Tá? H2SO4, nós vamos ter 2 de H+, deixa eu colocar isso aqui um pouquinho mais fino, eu teria aqui então 2 de H+, e o SO4, 2 menos, como a gente já tinha conversado. Tá? E nessa daqui, qual é a carga, pessoal, do PO4? Qual é a carga do PO4? Júlio, eu sei. Então fala aí. Opa, já começou errado. Se eu tenho 3 íons H+, que serão produzidos, esses íons H+ serão produzidos no número de 3, porque você está vendo o 3 ali do lado dele no índice, tá? Então, isso significa que o que vai sobrar, que é o PO4, tem uma carga 3 menos, porque o total tem que dar zero. HNO3. Qual é a carga, então, do NO3? Muito bom. Menos 1. Se eu tenho apenas um hidrogênio, o que sobra, que é o NO3, é menos 1. Boa. Para fechar, pessoal, qual é a carga do CN? A carga do CN, quem falou aí, ó, eu ouvi daqui, menos 1, acertou. Então, nós temos essas nossas reações aí que você precisa saber fazer, você precisa saber escrever.
Tá tranquilo? Muito bom então. Me acompanhe agora numa informação muito importante, que é o seguinte: todas essas substâncias elas vão se dissociar, elas vão se ionizar. Entretanto, um fator importante é a gente medir o seu chamado grau de ionização ou grau de dissociação, tá? Muitas das vezes, essa separação de partículas não vai ser de 100%. Não sendo de 100%, a gente precisa determinar qual será essa quantidade, de maneira que eu possa classificar o meu eletrólito. Eu vou classificar o meu eletrólito como sendo fraco, moderado ou forte, pelo seu grau de dissociação ou ionização, tá? Quando esse grau de dissociação e ionização é maior do que 50%, a gente vai dizer que esse daí é um eletrólito forte. Quando está entre 5 e 50, a gente vai dizer que ele é moderado. E quando ele é menor do que 5%, a gente vai dizer que ele é fraco. Júlio, como é que eu faço para saber isso daí? Vamos fazer o seguinte, ó. Se você coloca num determinado sistema 1.000 moléculas de HCl e 920 moléculas se separaram, deixando apenas 80 no formato de molécula, 90, 920 se separaram, a gente pode dizer, então, que 920 moléculas se separaram diante de 1.000 moléculas que eu coloquei. Posso, então, nesse momento, afirmar que o grau de ionização desse ácido é de 92%. Então, eu posso dizer que esse é um eletrólito forte. Como essa espécie daqui é um ácido, a gente também vai poder dizer que ele é um ácido forte. Então, isso daqui me permite dizer que ele é um eletrólito forte, porque é maior do que 50%. Como ele é um ácido, diremos então também que ele é um ácido forte, tá bom? Por outro lado, se você coloca também, fazendo esse processo, 1.000 moléculas de um outro ácido qualquer, e você percebe que das 1.000 moléculas que você colocou, 987 continuaram do jeito que estava, a gente teve apenas 13 moléculas que se separaram. Então, nós temos agora 13 de um universo de 1.000. Isso significa que a gente tem um grau de ionização de 1,3%. Direi, então, que esse daqui é um eletrólito fraco. Como ele é um ácido, posso dizer, então, que ele é um ácido fraco. Temos essa fórmula, mas é claro que a gente não precisa memorizá-la, o raciocínio do percentual e da ideia da ionização e dissociação já é suficiente para você poder me dar essa resposta aí sem medo, tá, pessoal? Então, essa é a ideia quando a gente fala a respeito de ah, dissociação e ionização eletrolítica, que é a teoria de Arrhenius. Tudo bem, pessoal? Então façam os exercícios, se você quiser que eu resolva algum, comenta aí embaixo que a gente resolve. Até a próxima aula, ácidos.